Irmãos, nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus. Eu quero, assim, antes de fazer uma introdução, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu uma ordem daquilo que Ele fazia, para que a igreja viesse a fazer. Nosso Senhor, Ele não tinha um local fixo de pregação. Ele andava de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, levando a mensagem da palavra de Deus. Ele não estabeleceu uma igreja e as pessoas vinham até Ele para serem pastoreadas por Ele. Não acontecia isso. Por quê? Porque Ele veio com o propósito não de ser pastor de uma localidade, de um local, mas Ele é o supremo pastor. Ele é pastor de todos os membros de todas as igrejas, em todos os locais, em todos os lugares. E Ele, quando Ele estava pregando a mensagem, Ele transmitia a mensagem, irmãos, segundo a necessidade que as pessoas tinham. Segundo a necessidade que as pessoas tinham. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala que quando Ele trazia a mensagem, não era algo que Ele elaborava, mas era algo que Ele recebia do próprio Deus. Ele dizia assim, que Ele não falava como Ele queria, mas Ele falava da maneira como Ele recebia do Pai. Então Ele falava, Ele era o porta-voz, Ele era o embaixador, Ele era o rei do reino dos céus. E Ele veio aqui e então Ele transmitia a palavra conforme Ele ouvia do Pai. E muitas vezes Ele transmitiu a palavra para as pessoas, preparando o coração daquelas pessoas para que em seguida pudesse então se manifestar o poder dele. Por exemplo, quando Ele estava com aquelas 5.000 pessoas no monte e Ele estava transmitindo a palavra de Deus, falando ali talvez das bem-aventuranças e outras mensagens tais, Ele sentiu a necessidade de algo. As pessoas faziam 3 dias que estavam com Ele e as pessoas não podiam ser despedidas porque estavam no local, num lugar distante da cidade e eles tinham que caminhar um período de tempo e eles estavam cansados, 3 dias sem comer. E aí o menino apareceu com 5 pães e 2 peixinhos lá, mas isso era irrisório para tanta gente. Mas ele pegou os pães diante de todos e abençoou os pães e começou a distribuir o pão. E o pão se multiplicou e ele deu de alimentar a alimentação para aquelas 5.000 pessoas com pão e peixe. Todo mundo foi embora para casa saciado. Mas daquela turma ali também havia muitas pessoas enfermas e doentes. Enfermas e doentes. E o Senhor transmitiu a palavra àquelas pessoas antes da multiplicação dos pães, porque depois da multiplicação cada um foi embora para a sua casa. A Bíblia nos fala que Ele curou todos os enfermos que estavam ali. Então, quando nós assumimos e pedimos ao Senhor a orientação do que nós devemos pregar para a igreja, do que nós devemos trazer para a igreja, logicamente que nós não vamos ficar um dia pregando para vocês. Logicamente que vocês não têm tempo para isso, nem nós também podemos ficar esse tempo todo com vocês. Mas, a não ser que seja num retiro, em algo já que esteja preparado. Mas, então o Senhor nos dá a mensagem para nós transmitirmos aos irmãos. Tem dias que nós chegamos aqui e Deus nos dá uma palavra, né, que a gente estuda, a gente busca, e trazer esta palavra, e às vezes a gente nem sabe por que estamos pregando aquela palavra. Nós sabemos que ela não é vã, não é vã, ela sai sempre com um propósito determinado por Deus. Então às vezes tem muita gente no nosso meio angustiado, triste, aborrecido, e muitas vezes a pessoa não partilha isso com ninguém, não compartilha isso com ninguém, não fala com ninguém a respeito disso, mas Deus sabe. Através do quê? Através da sua onisciência, de saber todos os nossos pensamentos, de saber tudo aquilo que nós pensamos. A palavra não me chegou à boca, Ele já sabe que eu vou falar. Ele sabe que cada um de nós aqui está pensando nesse momento, nesta hora, sabe exatamente tudo. E, irmãos, por Ele saber tudo, então Ele nos dá uma palavra
para atingir o coração que está necessitando daquela palavra, e nós não sabemos quem é, se é um, se é outro, se é 10, se é 15, se é 20, não sabemos quem é, mas o Senhor sabe. Então a palavra é direcionada àquele coração que está receptível para ouvir aquela palavra, receptivo para ouvir aquela mensagem. Outros dias a gente chega aqui e nós falamos com Deus, e nós falamos, nós vamos pregar uma palavra de fé. Uma palavra de fé. E para falar de uma palavra de fé, a gente fala de uma dificuldade e, consequentemente, a fé que agiu sobre aquela dificuldade, e Deus trouxe a solução sobre aquela situação difícil de se concretizar, de se realizar, de se solucionar. Hoje, irmãos, domingo que vem nós vamos falar sobre batismo. Talvez a grande maioria de vocês, ou por que não dizer aí 99%, não vou dizer 100%, porque não conheço a vida de todos, mas uma grande maioria que está aqui eu conheço. Mas eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre o batismo que nós vamos realizar no domingo que vem. E para nós realizarmos um batismo, nós temos que falar, dar a oportunidade para as pessoas que não são batizadas, ouvir a respeito do batismo e, consequentemente, vir a tomar uma decisão positiva concernente àquilo que ouviu. O coração dessa pessoa está receptível para receber a palavra e, consequentemente, aberto para que o Espírito Santo semeie essa palavra e convença a pessoa a respeito da verdade da palavra pregada e anunciada. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3, ele disse assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Isso é, quando, amado irmão, quando uma autoridade, ela vai se deslocar de um país para o outro, ele não vai chegar lá e vai ficar procurando hotel, procurando isso, procurando aquilo. Já tem uma comissão formada que vai preparar tudo. Quando a pessoa chegar lá, tudo já vai estar pronto. Então, essa pessoa que veio preparando o caminho para o Senhor, 700 anos antes o profeta Isaías havia profetizado isso, no capítulo 3, versículo 1 de Mateus, capítulo 3, versículo 1 de Mateus, nos fala ali que naquela época chegou João Batista, a voz que clama no deserto, como Isaías havia dito. Então veja bem, 700 anos depois de uma profecia que Deus havia usado o profeta Isaías para anunciar, 700 anos depois essa palavra veio se cumprir. É muito tempo, não é, irmão? Não é muito tempo? É ou não é? 700 anos, não é muito tempo, Tigrinho? É muito tempo, não é? Para nós que a nossa vida aí se vai até 80, imagine 700 anos, né? Mas a Bíblia fala que para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não se sujeita ao tempo. Isso é difícil de nós conceber, porque nós estamos sujeitos ao tempo. Nós nascemos e temos uma época, uma data de validade, e chega ali na frente, vamos morrer, pronto, é isso aí, data de validade. Mas Deus não, Deus é eterno, não tem princípio de dias, não tem, se nasceu não é eterno. Então não existe absolutamente nada e ninguém eterno, a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. Até os anjos, todos eles, um dia eles foram criados, então eles não são eternos. Eles passaram a ser eternos, vivendo na pessoa eterna do Deus Trino. Passaram a ser eternos. Então, no capítulo 3, eu não sei se o pessoal lá de cima vai me acompanhar, mas tudo bem. No capítulo 3, versículo 1 de Mateus, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia
Ele dizia, olha que pregação, irmão, o que ele falava? Olha lá, arrependam-se. Espera aí. Hoje, para você falar para a igreja, arrependam-se, muitas pessoas levam como ofensa. Levam como ofensa. Arrependam-se. Você só pode se arrepender de algo que você tem consciência de ter feito errado. Só. Ora, quando eu ofendo alguém e eu sei que eu errei naquilo lá, vou me arrepender e vou me desculpar com ele. Me arrependi daquela atitude, porque eu tenho consciência da minha atitude errada. Quando eu tenho alguma atitude errada com a minha esposa, e vou dizer para você que eu tenho, eu também peço, converso com ela, você me perdoe, eu atravessei aí, atravessei a linha, né? A irmã Bete debruçou no ombro do querido irmão Zezão, irmã Bete. Então, eu não sei porque que ela debruçou ali, alguma coisa, né? Está pedindo perdão para ele, irmão. Então, irmão, quando assim eu erro com o meu filho, que às vezes eu erro assim, às vezes eu sou meio chucro, sabe? Meio chucro assim, pá, aquela coisa que vem, pá, peraí, pai, ultrapassei, deixa eu voltar no meu devido lugar. Então eu me arrependo e falo, meu filho, me perdoe. E eu já fiz isso muitas vezes, né? Muitas vezes, principalmente com o filho mais velho, com o mais novo até não, mas com o mais velho, né? A gente às vezes, marinheiro de primeira viagem, vai, né? Essas coisas. Então, houve uma consciência de um erro. Então, essa consciência de erro me levou ao quê? A buscar o perdão. Porque se você tem a consciência de erro e você não busca e você não se arrepende, parece que aquilo, uma barreira fica ali. E vou dizer para você, marido, presta atenção. Você, marido, presta atenção. Não pense você que ela esquece não, viu? Não pense não. Na primeira oportunidade, qualquer coisinha ela vai lembrar. Está vendo que você me fez assim, aquela vez lá que você fez isso, né? A pessoa traz perdoou, está tudo bem, mas está lá gravado, o computadorzinho, né? Mas então, irmão, o que ele vinha pregando? Querido, amado irmão, bota aqui na tela, por favor. Aleluia, amém. O que ele dizia? Arrependam-se. Mas chamava atenção para o arrependimento por algo que estava por vir, pois o reino dos céus está. Por que eu tenho que me arrepender? O que tem que ver o meu arrependimento com o reino dos céus? Se eu não me arrepender, eu não tenho acesso ao reino de Deus. Não tenho acesso. Arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Vamos em frente? Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então Mateus, ele escreve aquilo que está escrito lá em Isaías: voz do que clama no deserto. Vamos em frente. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Vamos em frente. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. Vamos em frente. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto não é gafanhoto que a gente conhece que não, viu? Vamos em frente. Era uma fruta. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. O que eles vinham fazendo? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então, amado irmão, a palavra que havia como profecia em Isaías capítulo 40, versículo 3, ela vem se cumprir 700 anos depois. E Mateus, que era conhecedor dessa profecia, ele então anuncia
que João Batista, que veio vestido conforme Elias lá do Velho Testamento veio também vestido, né? E ele começou a pregoar no deserto. Por quê? Porque havia uma profecia, e a profecia ela tem que ser cumprida na íntegra, na íntegra. E o povo então, ao ouvir João Batista pregando, chamando-os até ele, o povo vinha de todas as partes do deserto da Judéia, de Jerusalém, de toda a vizinhança ali, vinham até ele confessando os seus pecados. Não pense você que as pessoas chegavam na fila e diziam assim: eu fiz isso contra aquela pessoa, eu fiz isso contra aquele outro, eu fiz isso com a minha, eu enganei a minha mulher, eu enganei. Não era isso. Eles confessavam dentro de si, não expunham publicamente as falhas, os erros, né? Mas eles confessavam dentro de si, e a prova disso é que eles se arrependiam, se submetiam ao batismo, eram batizados. Agora, irmão, você sabe que Jesus Cristo não batizou ninguém? Não batizou ninguém. E por que ele não batizou ninguém? Ele não batizou ninguém porque João Batista disse que Jesus, ele viria e ele batizaria não com o mesmo batismo que João batizava, que era nas águas, mas com outro batismo. João Batista, ele diz o seguinte, João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Presta atenção. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Agora veja o testemunho que Jesus Cristo dá de João Batista. Jesus Cristo disse, irmão, que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Agora, se Jesus testemunha que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista, e João Batista, ele diz o seguinte, que ele batizava com água, mas que após ele viria alguém mais poderoso do que ele. Se ele era o maior nascido entre as mulheres, testemunhado pelo próprio Cristo, olha o reconhecimento que ele tinha a respeito de Jesus. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. João Batista, ele não era digno de pegar as sandálias do Senhor e levá-la. E Jesus o considerou como o maior nascido entre as mulheres. Então vejam bem como João Batista tinha discernimento a respeito de quem era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala, João Batista continua dizendo: e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, Jesus não batizou ninguém em água. Por quê? Porque ele era o autor de um outro batismo, o batismo com o Espírito Santo. A ordem que nosso Senhor Jesus Cristo deu, ela deu à igreja toda a respeito do batismo. Mas eu já batizei muita gente, já fui batizado também. Muitas pessoas são batizadas por muitos nas águas, cumprindo uma ordem de nosso Senhor que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o batismo com o Espírito Santo só uma pessoa realiza. É um batismo que vem dos céus. E eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador, para que sejais com vocês todo o sempre. E o outro Consolador é a pessoa do Espírito Santo, que nosso Senhor rogou ao Pai e foi enviado através de Jesus para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. Por isso, se você é batizado nas águas, você recebeu o batismo de João, você pode também buscar o quê? O batismo com o Espírito Santo. E você vai buscar na pessoa de quem? Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a autoridade que batiza com o Espírito Santo. E olha, irmãos,
Você sabe, João Batista disse também que Jesus mesmo não batizava ninguém, mas sim os seus discípulos era quem o fazia. O batismo, amados, ele chegou até nós. Ele chegou até nós através de uma ordem dada pelo Senhor Jesus, comissionando, ou a grande comissão. Nosso Senhor, depois de ressuscitar dentre os mortos, ele percorreu aonde os seus discípulos estavam, para que ele pudesse então concluir aparecendo aos seus discípulos ressurreto, porque foi isso que ele prometeu. Antes de ser pregado na cruz, logicamente, ele prometeu que iriam fazer tudo com ele, mas que ele ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Mas os discípulos, irmãos, eles ficaram por demais decepcionados. E quando você fica decepcionado com alguma coisa, você perde o quê? Você perde a fé. Você é abalado na sua fé. Você é abalado na sua confiança. Quando você é decepcionado com alguma coisa, você é abalado na sua confiança. Na sua confiança, você é abalado. Agora, irmãos, nosso Senhor, ele poderia ter ressuscitado, ter ascendido aos céus, mas ele não fez. Ele andou 40 dias na terra. 40 dias na terra, ele andou, aparecendo aos seus discípulos, e ele apareceu porque seus discípulos falavam um para o outro que ele havia ressuscitado, e muitos não acreditavam. E aquele que somente ele teve a capacidade de falar abertamente isso foi Tomé. Tomé disse: não, eu não acredito que ele ressuscitou, não. Eu só vou acreditar se eu colocar o meu dedo nas mãos dele, no lugar que ele foi furado. Eu vou acreditar. E aí o Senhor aparece a ele, e ele então se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor meu e Deus meu. Então, amado, depois do Senhor trazer novamente à sua presença aqueles discípulos que ficaram tanto quanto desanimados e desapontados, porque eles jamais concebiam a ideia de Jesus ter passar pela morte, né? Sabe, irmão, presta atenção no que eu vou falar para você, presta atenção. Você já sofreu muita decepção na sua vida, mas você também provocou muita decepção. Muita. Você já passou e você já provocou. E não é bom, né? Não é bom. Às vezes, a decepção, ela traz, e quando isso acontece em meio numa comunidade, como nós aqui, por exemplo, né? Eu decepcionar o meu irmão decepcionar outro, e às vezes muitas pessoas se afastam da igreja usando aquilo como um argumento. Eu não gostei do que o pastor pregou hoje. Não gostei da aula que eu recebi na escola bíblica. Eu não gostei do tratamento que o diácono me deu. Eu não gostei disso, não gostei daquilo. Ficou aborrecido, a tristeza invadiu o coração dele, e ele então foi acumulando a tristeza, e consequentemente vai sendo abatido na fé, vai perdendo o ânimo, e consequentemente ele vai se afastando. Mas o Senhor, ele jamais, amado, ele jamais permite que a gente venha perder a fé. Às vezes a gente fica 1 ano, 2 anos longe do Senhor, 3, 10, 15, 20, mas o Senhor sabe aqueles que são seus, e o Senhor não desiste de nós, como Ele não desistiu de nenhum daqueles que negaram-no. Nenhum deles não desistiu. Ele foi atrás de cada um deles, porque Ele deu a vida deles por eles, e Ele não vai deixar assim embora fácil, não. Ele vai atrás,
e de cada um, restaura cada um à sua presença. Assim como acontece com muitos de nós, eu já fui restaurado à presença do Senhor por várias vezes, sabe? Você também. Então, guarda uma coisa no teu coração, tenha esperança somente numa coisa, na misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E o apóstolo São Paulo, ele fala assim: se esse corpo nosso vir a sofrer corrupção, nós temos um corpo espiritual que ele se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Então, deixa o dia amanhecer e amanheça sorrindo para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele te deu mais um dia de vida para você desfrutar desse dia e da companhia dEle e da presença dEle. Então, quando o Senhor, depois de 40 dias, o Senhor está reunido com os seus discípulos, e Ele dá uma ordem para esses discípulos, e essa ordem, ela está escrita em Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 21. E se os irmãos aí em cima puderem jogar aqui na tela, eu vou agradecer muito. Olha lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Na onde? Na onde, irmãos? Nos céus e na... Olha, toda a autoridade nos céus e na terra. Isso demonstra o quê? Demonstra, amado irmão, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é onipotente. Ele pode sobre todas as coisas, em cima nos céus e embaixo na terra. É onipotente. É onipotente, pode sobre todas as coisas. Me bota aí, não tira esse negócio daqui não, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Uma ordem para fazer discípulos de todas as nações, fazendo o quê? A fórmula do batismo, o ensinamento vindo de Jesus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo é que trabalharam na nossa salvação. Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo é que trabalharam e trabalham para a salvação do homem. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tenho tempo hábil para falar a função de cada um, mas o ofício de cada um, mas vamos em frente. Ensinando-os, então batiza e na sequência não larga a pessoa ao léu não, ensina a pessoa, mas ensinar de que forma? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. O Senhor está falando com aqueles homens que durante 3 anos e meio andaram com Ele, aprenderam com Ele, ouviram coisas tremendas, tiveram a vida modificada e santificada ao caminhar com Ele, e eles agora estavam quase prontos para começar a fazer isso. Faltava um pequeno detalhe que eu vou falar dele daqui a pouco, mas vejam bem. E aí o que ele fala, irmão? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que nós enxergamos em Cristo aí? Como é que uma pessoa pode estar conosco todos os dias até o fim dos tempos? Essa é uma promessa que Ele fez para a igreja. Nós estamos reunidos aqui. Tem irmãos que estão reunidos lá no Chapadão, tem irmãos que estão reunidos aqui na cidade, tem irmãos que estão reunidos ali, tem irmãos que estão reunidos lá, tem irmãos que estão se reunindo lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá na Escócia, lá na Irlanda, tem irmãos que estão se reunindo lá na Espanha, lá nos países da África, tem irmãos que estão se reunindo em todas as partes. Como é que Jesus pode cumprir, dizendo: estarei com vocês todos os tempos? O que nós enxergamos aqui? Que Ele é o quê? Onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Ele está demonstrando ali que Ele é onisciente. Façam isso, e eu vou estar com vocês todos os dias, para todo o sempre. Eu posso estar pregando essa mensagem aqui agora. O irmão, não vou dizer no Japão, porque no Japão agora é 7 e pouco da manhã, né? Ou em qualquer outro país aí que tem um fuso horário quase idêntico do Brasil. Tem irmãos
pregando, falando o que eu estou falando, e dizendo que Jesus prometeu que vai estar conosco, Jesus prometeu, e realmente Ele vai estar conosco, vai estar com aquele que está cumprindo a ordem que Ele determinou, e vai estar também com aqueles que estão ouvindo. Fazer discípulo, irmão, presta atenção numa coisa, fazer discípulo, há necessidade de ter mestres para ensinar a palavra de Deus. Há necessidade das pessoas ter dons do Espírito Santo, dons de sabedoria, dons para poder ministrar a palavra de Deus. Mas há necessidade de ter alunos para que venham a aprender, porque não tem como ensinar se não tem quem deseja aprender. É por isso que nós precisamos ter no nosso coração o desejo de conhecer a palavra de Deus, porque você não pode ter intimidade com Deus se você não conhecê-lo. E para você conhecê-lo, amado irmão, você vai buscar a revelação que Ele dá de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Você vai buscar o conhecimento que Ele dá de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Ali você vai saber, igual eu falei agora aqui, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, todo poder Ele tem em cima nos céus e embaixo da terra. E você vai também ter essa promessa: vou estar com você todos os dias. Então você vai saber que nosso Senhor Jesus Cristo não está com você apenas a hora que você está na igreja, não está com você apenas na hora que você acorda para trabalhar e pede a bênção dele, mas Ele está com você mesmo você estando dormindo, porque Ele está vigiando a tua vida para guardá-la até mesmo na tua noite de sono. É mesmo tua noite de sono. Agora, irmãos, o início da caminhada com Cristo. Olha, às vezes, quando a gente fala sobre batismo, tem muitos irmãos que se batizam e eles acham, pronto, estou batizado, acabou a conversa. Ô irmão, misericórdia. Não acabou, está iniciando. É o início de tudo. Por quê? Porque se você foi batizado e não se importou mais em ter conhecimento da Bíblia, não se importou mais, e eu posso usar uma aqui? Irmãos, vou apenas usar não é que isso seja real, estou apenas usando para você ter melhor entendimento. Se o irmão vem aqui e pega o violão aqui, e ele fica tocando aqui, ele toca, fica essa hora aqui tocando, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, mas daí ele chega na casa dele, ele não lê, ele não procura conhecer o Senhor, ele só espera para vir na semana que vem na igreja para ouvir a mensagem. Irmão, pelo amor de Deus, você não come de semana em semana, você tem um prato com 60, você tem pratos aqui com 66 pratos diferentes dentro da Sagrada Escritura, para você se alimentar. Aquilo não foi escrito para Deus, foi escrito por inspiração de Deus, para você comer, para mim me alimentar e para você se alimentar. Se alimente da palavra de Deus, se alimente, busque conhecer, faça, vem na escola bíblica dominical, venha no culto de casais, venha aprender, traga o teu filho, mas venha também para aprender. Leva o meu filho lá na escolinha, não, traga o teu filho e fique junto com o teu filho. O seu exemplo é que vai servir para ele, não é você fazer, deixa na responsabilidade do Zé, ou deixa na responsabilidade do professor da escola, ou da professora da escola, que eles então vão se encaminhar o meu filho. Não vão. Não vão. O maior exemplo que eles vão ter é de você. Se eles olharem para você, pai e mãe, e ver que se vocês são relectos nas coisas de Deus, nas Sagradas Escrituras,
A minha mãe toca lá na igreja, canta lá na igreja, meu pai toca lá na igreja, canta lá na igreja, mas eu nunca vejo meu pai e minha mãe lendo a Bíblia. Bom, nunca vejo. Nunca vejo. Nem 10 minutos, nem 5 minutos. A Bíblia só é pega a Bíblia quando vem para a igreja. Caso contrário, fica a semana toda naquele mesmo lugarzinho. Dentro do mesmo lugarzinho. Sabe, irmãos, o início da carreira cristã como diz o escritor aos Hebreus, o início da caminhada com Cristo. Hebreus 6:2 diz que o batismo é o início de uma carreira, é o início de uma carreira. No capítulo 2, versículo 1 de Hebreus também, diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E presta atenção que eu vou falar para você, se desviar não é a pessoa abandonar a igreja, porque às vezes a pessoa está dentro da igreja e está desviada. Por que ela está desviada? Porque ela não está percorrendo a carreira, ela iniciou, mas ela não está percorrendo, ela apenas foi batizada e já sou batizado, pronto. Batismo não garante salvação para ninguém, não. Não garante. Agora, irmãos, qual é o primeiro passo dessa carreira, dessa caminhada? Quando os discípulos, a quem o Senhor ordenara que eles ficassem em Jerusalém, que até do céu fosse revestido de poder, e poder é o Espírito Santo vindo sobre eles, eles iriam receber o poder e, consequentemente, seriam testemunhas do Senhor. Consequentemente. Então, a testemunha da terra sou eu. E a testemunha dos céus é o Espírito Santo que vem sobre mim. A Bíblia fala que diante de duas ou três testemunhas, toda a verdade é estabelecida. Então eu sou testemunho porque o Senhor me salvou. Mas para mim testemunhar da minha salvação, eu preciso de uma força, de um poder. E esse poder é o batismo com o Espírito Santo que vem sobre mim, para que eu não tenha timidez e nem tenha medo de anunciar o Evangelho aonde o Senhor disser que é para mim anunciar, que é para mim falar. Falar onde é para falar, anunciar onde é para ser anunciado, pregar onde é para ser pregado. O apóstolo São Pedro estava no cenáculo e lá estavam 120 pessoas esperando essa promessa feita pelo Senhor. Estavam todos sentados, orando, e de repente veio como um som, como um vento veemente. Sabe aquele vento? Não saiu não, né? Foi bom não, né? Vou fazer de novo. Sabe aqueles filmes de faroeste assim que aparece o deserto? Aquele... né? Veio um som como um vento veemente, irmãos, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e Jerusalém estava invadida por pessoas que vieram para a festa que estava tendo lá, e eles viram esses irmãos todos falando em língua, e eles até acharam que os irmãos todos estavam alcoolizados, né? Mas daí Pedro se levanta, e Pedro começa a pregar o Evangelho, começa a falar da salvação em Cristo, começa a anunciar a eles que Cristo havia morrido por eles e que eles tinham que se arrepender. E sabe o que eles fizeram, irmãos? 3.000 pessoas estavam lá. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Se a Rede Globo tivesse lá, ia falar que tinha só 200. Né? Tinha 200 pessoas lá. Se o pessoal da USP estivesse lá, iam falar que tinham 25.
pessoas, não é? Os especialistas da USP. Então, irmão, o que aconteceu? Aconteceu que a palavra de Pedro foi tão convincente, irmão, que eles ficaram assim, sem saber o que fazer. Porque Pedro pregou a salvação em Cristo, e Pedro também falou de que quem não tivesse a Cristo não seria salvo. Então, espera aí, nós estamos numa festa religiosa, como que nós não vamos querer a salvação? Então eles perguntaram para Pedro, mas então Pedro, o que é que nós temos que fazer? O início da caminhada. Então Pedro, o que é que nós temos que fazer? E qual foi a resposta que Pedro deu? Qual foi a resposta de Pedro, irmãos? Pedro, ele diz no Atos capítulo 2, versículo 38, ele disse aquilo que João Batista disse: arrependam-se. Ele disse a mesma mensagem que Jesus Cristo disse quando ele veio anunciando a salvação: arrependam-se. E Pedro anuncia a mesma mensagem: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Amém? Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Agora nós não temos a escola bíblica, a gente pode ir um pouco mais para fundo, né? De manhã a gente tem que correr um pouco, porque na sequência a gente tem escola bíblica, mas agora a gente está mais tranquilo. Irmãos, olha o que vou lhes dizer. Pedro anunciou a eles o pecado deles. E o pecado do homem é rejeitar a palavra da salvação. O pecado do homem é resistir à palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo e que Pedro estava transmitindo ali. O pecado do homem é não ter o coração receptível para aquilo que ele está ouvindo. Ele ter resistência no coração à palavra, porque o pregador não prega a sua própria palavra. O pregador, ele tem ordem para pregar aquilo que o Senhor lhe ordenou que ele pregasse, que ele anunciasse. Então, irmãos, o que eu vejo? Eu vejo que o nosso coração, ele tem que estar receptível quando nós estamos cheios de problema e a palavra vem acalentar a nossa alma. O nosso coração tem que estar receptível à palavra quando ela vem para trazer um direcionamento para nós, muito embora às vezes nós estamos querendo tomar uma outra decisão, e aquela decisão não é acertada, mas a gente está querendo, então a palavra vem para colocar as coisas em ordem, e o seu coração então é receptivo com respeito àquilo, tranquiliza então o teu coração a palavra que você recebe, porque você se submete a ela. E o nosso coração também tem que estar receptível quando o Senhor está falando para nós: olha, temos que ser batizados. Quando Pedro anuncia isso para eles, irmãos, dizendo: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Presta atenção que às vezes a pessoa faz uma confusão. Então, eu vou batizar em nome de Jesus? Não vai batizar em nome de Jesus. A Bíblia fala que tudo que nós devemos fazer em nome de Jesus. A autoridade daquele que tem autoridade em cima nos céus e embaixo na terra. Toda autoridade. Então é no nome dele que nós vamos ministrar o batismo. No nome dele que nós vamos ministrar o batismo. Mas a fórmula para o batismo, eu li com vocês aqui no capítulo 28, 18, 19 e 20 de Mateus, aonde ele fala: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
eu vou fazer isso não no meu próprio nome, mas em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me deu, na autoridade que Ele exerce sobre mim. Eu vou fazer aquilo não no meu próprio nome, mas em nome de Jesus. Mas a fórmula é Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três trabalham na salvação do homem. Amém? Amém, irmãos? Amém, Carlão? Glória a Deus, hein? Aleluia. Agora, irmãos, qual é o significado do batismo? Paulo, quando ele escreve, na verdade não foi ele que escreveu, né? Ele ditou a carta. Agora me fugiu o nome daquele que escreveu aos Romanos, mas Paulo ditou e a pessoa escreveu. Quando escreveu sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos batizados, fomos sepultados com Ele na sua morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Quando fala para se arrepender, irmão, o que é arrepender-se? Arrepender, eu estou indo aqui nesse caminho e o Senhor fala: para aí, porque você está praticando coisas que vão te levar eternamente para longe de mim. E eu não quero que isso aconteça com você. Então se arrependa, dê meia volta e passe a seguir a Jesus Cristo. Quando nós estamos vivendo aí ao léu, nós estamos nos identificando com o pecado. A gente faz tudo aquilo que a gente pensa em fazer, a cabeça da gente fazer. Ou então, a gente, como bom seguidor de outras pessoas, a gente começa a imitar muita gente. Muita gente. Ah, o fulano está fazendo, também vou fazer. O Beltrano está fazendo, todo mundo está fazendo, também vou fazer. Você é uma Maria levada com as outras. Então, o que é que você tem que fazer? Ora, Deus não criou você agrudado e pregado com ninguém. Você tem vida própria. E você não tem que fazer o que os outros fazem. Não tem que fazer. Você tem sim é que analisar. O que eu vou fazer vai me trazer algum benefício? O que eu vou fazer vai trazer benefício para a minha família? A decisão que eu vou tomar, aquilo que eu vou fazer aí, será que no amanhã vai ser benéfico para mim? Vai ser benéfico para a minha saúde? Vai ser benéfico para os meus filhos? Será? Ponderar as coisas. E para ponderar você tem que pensar. E pensar é você analisar os prós e os contras. E aí você tomar uma decisão. E quando você pertence ao Senhor, a sua decisão, ela tem que estar pautada naquilo que está escrito na palavra de Deus. Portanto, se você estava em seus próprios caminhos e o Senhor chama você ao arrependimento, você estava ligado com o mundo, com o pecado. Você estava ligado com o mundo do pecado e desligado de Cristo. Agora você dá meia volta, se arrepende. O que acontece? Você liga-se você se identifica com Jesus. Você se identifica com o seu mestre. Você se identifica com o seu Salvador. Você se identifica com o seu Senhor. Aí você começa a ter comunhão. Porque o pecado não tem relação nenhuma com o santo. O profano não tem relação nenhuma com aquilo que é santificado. Então, vai andar dois juntos se não estiver de acordo? Não. Você só anda com o pecado se você estiver de acordo com ele. E você só anda com Cristo se você estiver de acordo com Cristo e desacordo com o pecado. Você anda
no pecado, com o pecado, porque você não está com acordo com Cristo. Então, meus irmãos, o significado do batismo é esse: morte. Então, agora eu não quero mais viver pecado. Então, se eu não quero viver mais aquilo, morri. E tudo que morre tem que fazer o quê? Tem o quê? Sepultar. Não é isso? Uai. Ou então crema. Mas no sentido nosso aqui, nós temos que sepultar. Então eu li que o apóstolo São Paulo falou assim, que nós fomos sepultados com Cristo nas águas do batismo. Então eu morri para o pecado, então eu vou ser batizado. Então quando você for imergido na água, está sendo sepultado. Não é que vai ficar ali, aí você vai morrer de verdade, né? Morrer fisicamente. A morte está falando, não é morte fisicamente, é morte para o pecado. Então quando você é levantado para viver uma nova vida. Então morreu, sepultou, levantou, ressuscitou para uma nova vida, viver uma nova vida. Isso é o significado, o sentido do batismo. É por isso que nós não podemos batizar uma criança. Não podemos, não tem argumento para nós batizarmos uma criança, não tem como. Porque se é batismo de arrependimento, lógico que os pais, se os pais tivessem a condição, porque aquele que não é nascido de novo não sabe a importância da salvação, e aquele que não sabe a importância da salvação não consegue transmitir isso para os filhos. Então não adianta você batizar o teu filho, jogar água, aspergir água, se você não tem a salvação e consequentemente não irá abençoá-lo, não irá orientá-lo dentro da importância da salvação, para que ele cresça aprendendo, sendo orientado pelos pais a respeito da importância de ter Cristo na vida, de ter a salvação em Cristo Jesus, do único caminho de salvação. Não tem como. Então, meus irmãos, é isso que Paulo disse. E eu quero falar algo para você, porque às vezes a gente acha assim, bom, eu não preciso ser batizado, não faço mal para ninguém. Será? Não tem como discutir com Deus e com a palavra dele. Ele fala que todos pecaram. Pronto, acabou. Não tem que argumentar, não tem que discutir. É o que Deus diz, todos, indistintamente, todos pecaram. Pronto. É necessário nascer de novo. E nasce através do arrependimento, aceitando a Cristo como Salvador. O apóstolo São Paulo, no capítulo de número 9, versículo de número 18. Você sabe que Paulo foi ele tinha autoridade que era dada pelos sacerdotes da época, autoridade eclesiásticas, tinha autoridade do governo, né? Autoridade civil, e ele foi buscando os cristãos, e ele prendia e até permitiu que Estevão morresse por ordem dele, né? Mas ele estava indo para Damasco perseguir a igreja, e estava levando carta para as autoridades de Damasco, permitir que ele trouxesse todos os cristãos amarrados, maniatados, para Jerusalém, para jogá-los na cadeia. Todos os cristãos. O que ele faz? Ele está indo, de repente a Bíblia fala que um clarão, e ele caiu. Irmão, escuta uma coisa. Aquele filósofo, Leandro Carnal, ele teve uma interpretação fantástica para isso. Uma interpretação de pessoas que não têm discernimento algum das coisas espirituais. Ele diz que Paulo caiu, bateu a cabeça, e Paulo ficou atordoado, perdeu a visão por uns tempos e tal. Uma interpretação, só acredita quem ignora a Bíblia Sagrada.
E o cara é tido como um cara intelectual, é tido como um filósofo, e ele o é. Tudo bem. Mas ele não tem boa interpretação a respeito das coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, e aquele que é carnal não consegue discerni-las corretamente. Ele teve essa... Paulo, de repente aquela luz, ele ouviu assim, por que você está me perseguindo, rapaz? Ele falou, mas quem que é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Jesus já tinha ascendido aos céus, irmãos, há muito tempo. Agora veja bem, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nossos irmãos foram mortos lá em Moçambique. E tem muitos dos nossos irmãos cristãos que, graças a Deus, não chegou aqui ainda. Não chegou aqui ainda. Não chegou. Mas você não faz ideia do que muitos dos nossos irmãos têm sofrido mundo afora. A missionária Valéria, ela vai falar sobre missões, ela está encarregada sobre isso, e ela vai trazer conhecimento para você do que é que os nossos irmãos que pertencem ao corpo de Cristo estão sofrendo mundo afora. Estão sofrendo mundo afora. Ela vai trazer esse conhecimento para vocês estarem a par. Para quê? Apenas para saber? Não. Para você orar, para nós orarmos por esses irmãos. E olha, então, quando está perseguindo a igreja, está perseguindo Jesus. Porque ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Então, o que o meu corpo sofre, a minha cabeça não sente? Lógico que sente. Sistema nervoso, tudo ligado. Tudo. Então, irmão, pegaram Paulo por orientação do Senhor, levaram no hotel uma residência, e do outro lado, Jesus fala, o Senhor Jesus fala para Ananias, Ananias, vai em tal rua, em tal casa de tal pessoa, Paulo está lá. Ananias assustou. Por que assustou? Porque Ananias sabia que Paulo estava vindo para a Síria, para levar as pessoas presas. Mas como é que eu vou lá? Esse cara está perseguindo a gente. Não, vai lá, porque aquele é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Olha que coisa, irmão. A gente sente sim, a gente sente revolta por aquelas pessoas que são maldosas, que perseguem irmãos, que perseguem a igreja, que matam a igreja. Mas às vezes, no meio dessas pessoas, não vou dizer que sejam todos não, mas às vezes no meio dessas pessoas tem alguém lá que foi salvo pelo Senhor, escolhido para o Senhor, é tirado de lá para ser testemunha de Cristo. Paulo, então, irmão, quando Ananias foi lá na casa de Simão, e quando ele chega lá, olha a decisão que Paulo tomou. Ananias orou por ele, Atos 9:18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, Saulo, a mesma pessoa, e ele passou a ver novamente. Qual foi a atitude que ele tomou? O que ele fez? Levantando-se, foi o quê? Batizado. Levantando-se, foi batizado. Foi a atitude de Paulo. Por quê? Reconhecimento, arrependimento e prática daquilo que ele ouviu. Se eu me arrepender, se eu ouvir, se eu me arrepender, reconhecer, mas não praticar, seria a mesma coisa de eu ir lá no ortopedista, dizer assim, estou com uma fratura aqui no pé, vamos engessar. Tirou a radiografia, constatou lá, está com fratura mesmo. Vamos engessar. Você sabe que está, tem o reconhecimento na chapa que está, mas eu não quero engessar. Não quero engessar.
Então, quando você ouve a mensagem da palavra de Deus, se você a reconhece, se você a aceita, então não tem absolutamente nada que possa ter a capacidade e o poder de impedir de que você venha a ser batizado. Por que não? Porque toda a autoridade me foi dada em cima nos céus e embaixo na terra. É Ele que está falando com você. Hoje, na parte da manhã, nós recebemos um irmão aqui. E ele deu um testemunho e essa pessoa passou para mim. Ele não falou aqui na frente não, falou para alguém, não lembro mais quem foi. Se foi a Valéria, se foi uma outra pessoa que me dizia. Esse irmão, a mãe dele ficou 1 ano, foi a Valéria mesmo. Lembrei porque você usou tigrinho como... Ele se converteu, a mãe dele ficou 1 ano sem conversar com ele, porque a mãe dele pertencia a uma outra igreja tradicional, e vou falar abertamente, a igreja católica. A mãe dele ficou 1 ano sem conversar. Um dia ele foi conversar com ela, falou: mãe, a senhora está chateada comigo, porque eu estou indo na igreja, porque eu me encontrei em Cristo Jesus, a senhora ficou aborrecida comigo porque eu deixei a sua religião. Olha, mãe, e os teus filhos? Eles não vão na tua e não vão em lugar nenhum também. A mãe ficou sem argumento. Sem argumento, né? Então, amado, a decisão do apóstolo São Paulo foi essa: acabou. Ah, não vou esperar daqui 1 ano, não. Se você tem convicção, se você tem certeza, por que esperar? E a sua convicção e a sua certeza tem que estar no convencimento do Espírito Santo e na palavra. Testemunhas. Vamos ver aqui também, irmãos, o batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Logicamente, ele era a única pessoa que não precisava ser batizado, a única. Porque batismo é de arrependimento, e se arrepende quem tem consciência de pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi pecador, nunca. Então ele poderia dizer assim: não, eu não preciso ser batizado, não quero ser batizado, porque eu não tenho pecado algum, não tenho pecado contra ninguém, nem contra o meu pai, e nem contra nenhum dos meus irmãos, contra nenhuma autoridade, contra ninguém eu tenho pecado. Mas quando João Batista ouviu na fila, como eu disse para os irmãos, de princípio, João Batista falou: não, eu não sou digno de batizar. Sabe o que Jesus falou para ele? Vamos cumprir aquilo que por Deus está determinado. Pronto, acabou a conversa. Não vamos ficar discutindo isso, discutindo aquilo. É determinado por Deus, então não tem conversa. Ou ele é Deus, ou ele é alguém que eu posso estar a discutir com ele, a questioná-lo, e talvez até arrumar um outro argumento sobre isso. Não tenho que argumentar. A palavra do Senhor, ela é digna de toda confiança, e é uma palavra que veio dos céus e é estabelecida pelo céu, pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim Jesus foi batizado, saiu das águas. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Porém João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Agora, nós falamos sobre o batismo de Paulo e de Cristo só para ilustrar, mas o seu batismo, você que ainda não passou pelo batismo, está tendo hoje esta oportunidade e privilégio de tomar a decisão, imitando Paulo, imitando Pedro, imitando João, imitando Tomé, imitando Mateus, imitando André, enfim, imitando todas essas pessoas que foram chamadas pelo Senhor. E acima de todos,
imitando o próprio Senhor Jesus Cristo, que não precisava passar pelas águas. Isso quer dizer que se até ele se submeteu, não tem como você não querer isso, ou passar por cima disso, e não se submeter a isso. Por que que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Amém, irmãos? Glória a Deus.